Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos iniciar a franquia Sexta-feira 13 com o primeiro de todos, né? O clássico Sexta-feira 13. A ideia é criar uma nova tradição aqui no canal, né? De que toda Sexta-feira 13 eu vou trazer um vídeo da franquia Sexta-feira 13, na ordem até encerrar. Vai levar alguns anos, né, para terminar essa franquia, essa série aqui do canal, mas espero que dê certo e que chegue até o final. Bom, esse é o primeiro filme de 1980, dirigido pelo Sean Cunningham, que, ao contrário de outros criadores de filmes slashers e tal, que queria fazer, criar um ícone, que tinha uma boa ideia na cabeça, como o Tobe Hooper lá no Massacre da Serra Elétrica, como o John Carpenter no Halloween. No caso do Sean Cunningham, não tem nada disso, tá? O que ele tava era com dívida, e ele queria fazer um filme embarcado no sucesso do Halloween, né, de 78, e ele queria firmar dinheiro porque ele só estava fracassando, filme atrás de filme. Logo depois que ele produziu ali o Aniversário Macabro com o Wes Craven, né, ele não conseguiu fazer mais nada, então ele só foi fracassando e ele tinha que pagar o aluguel, senão ele seria despejado. E ele assistiu o Halloween e ele teve a ideia de fazer esse filme para embarcar no sucesso de Halloween, né? Então é isso, ele não foi um cara que tinha carinho pelo projeto, nada, ele só queria firmar uma grana, mas quem fez, na minha opinião, quem fez esse filme acontecer e virar o clássico que ele é hoje, é esse cara aqui, Tom Savini, o maquiador e o cara dos efeitos práticos do filme. O Tom Savini estava também no início de carreira aqui nesse filme e ele fez algo icônico, né? Tanto que isso catapultou a carreira dele, né? Do Tom Savini como maquiador. Então é uma coisa muito boa, o ponto alto do filme são os efeitos práticos e as maquiagens do Tom Savini, além de algumas ideias que aqui a gente vai esmiuçando o filme, a gente vai falar que ele deu algumas ideias, inclusive no roteiro do filme, né? No elenco, a gente tem a Betsy Palmer, que é uma atriz ali que ela fazia a mocinha, né, em vários filmes, série de TV, era um rostinho meio famoso ali na época, né, nos anos 60 ali, aí aqui na década de 70, no final dos anos 70, ela já estava num certo ostracismo e ela queria trocar o carro, né? Ela queria trocar de carro, que o carro dela estava ruim, e aí ela recebeu um cachê de $10.000 para fazer o Sexta-feira 13, lembrando que o Sexta-feira 13, esse primeiro, ele é feito de uma forma totalmente independente, né? E depois que eles acharam uma distribuidora e tal, mas ele inicialmente foi feito de uma forma totalmente independente, a partir do nome, né? O Sean Cunningham, ele teve, o que combina com o Halloween? Sexta-feira 13, que é uma outra data que é lembrada com terror, então vamos fazer a partir do nome. E a Betsy Palmer, ela queria trocar de carro, recebeu o cachê, aceitou o cachê, e porque ela falou assim, eu só vou trocar de carro aqui, vou fazer essa participação especial e acabou, daqui a um ano ninguém vai lembrar que esse filme existe. E aí esse filme acabou sendo o filme que ela é mais conhecida, né, por esse filme, né, o Sexta-feira 13. E a gente tem aqui no elenco também um jovem Kevin Bacon no início de carreira. Kevin Bacon, que é o cara que mais apareceu aqui nos vídeos do canal, né? Então esse já é o quarto ou quinto vídeo que tem o Kevin Bacon no elenco, né? Não é proposital. Bem, como eu disse, o filme ele pega muito da onda ali do Halloween e ele estabelece ali vários clichês do slasher, né? Que na época não era clichê, ainda estava engateando o gênero e tal. Porém, é um filme que, assim, ele envelheceu mal, na minha opinião. Ele não é um filme que consolida o Jason como um assassino slasher e tal. Não é esse tipo de filme. Tanto que não tem Jason nesse filme, né? O Jason aparece em 0,5% do filme. Aqui a assassina é a mãe do Jason, né? A Pamela Voorhees. Desculpa se é spoiler e tal, mas, pô, é um filme de 1980 e acho que todo mundo já sabe dessa curiosidade, né?
Então ele estabelece algumas coisas, então ele bebe, ele é uma cópia, né? Na verdade não é referência, ele é uma cópia. Ele pega um pouco do Halloween, mas ele mistura com Psicose. É como se fosse um Psicose ao contrário, né? Porque enquanto Psicose é o Norman Bates com a mãe na cabeça, aqui é a mãe com o filho na cabeça, né? Então tem isso, que isso é interessante. E também mistura alguns filmes giallo ali, alguns elementos de não mostrar o assassino, né, de quem é o assassino. Então tem essa situação no filme que é interessante, porém é um filme que a gente vê claramente que ele não tinha roteiro, não tinha estrutura para um filme de 1h30. Então é um filme que ele enrola muito, é um filme que toda cena é uma enrolação, toda cena é uma lentidão, né? Uma cena lenta, eles têm que mostrar tipo o personagem andando daqui para lá, tem uns 20 minutos dos personagens sem fazer nada. Outra coisa, tirando a Pamela Voorhees ali, né, que talvez seja a personagem mais icônica desse filme, os outros personagens, eles são bem rasos, né? Eles são bem rasos, bem esquecíveis. A maquiagem do Tom Savini é muito boa, né? É o ponto alto do filme, os efeitos práticos, apesar de também ter envelhecido mal, não vamos, né? Só porque o Tom Savini é um gênio, aqui a maquiagem dele envelheceu mal, apesar de que, assim, tá certo. Dá pra ver, porque a versão remasterizada em HD, dá pra ver certinho onde começa a prótese e onde começa o ator, né? Nos efeitos e tal. Dá pra ver certinho, mas naquela época, VHS, essas coisas assim, passava batido isso. Passava o filme da TV, passava batido. Porém, esse filme ele estabeleceu os efeitos práticos de gore, né? Assim, pra grande massa. Já existia antes, mas aqui, apesar de hoje em dia não ser nada demais, quem assistir esse filme hoje em dia vai falar, não tem nada demais, muitas das mortes, a maioria das mortes, na verdade, são todas off-camera, mas na época, pensando no contexto da época, é um filme pesado para aquele público. Lembrando que, assim, o que tinha de sucesso de slasher naquela época era Halloween. Halloween quase não tem sangue. Se você for assistir o primeiro Halloween, é um filme que não é gore, ele quase não tem sangue, quase não tem nada. O mais chocante que a gente tinha naquela época era justamente o Massacre da Serra Elétrica. E se você parar para assistir o Massacre da Serra Elétrica, você também vai ver que ele não é tão gore assim, entendeu? Então, esse é o filme mais gore que trouxe e tal, e o sucesso do filme foi gaudado em cima disso, né? Bem, o filme ele começa com um flashback ali de 1958 do acampamento Crystal Lake, e a gente vê que tá ali os monitores do acampamento e tal, todo mundo de boa, só que aí um casal de monitores eles se afastam para ir, né, fazer o tica na botica ali, né, fazer aquele amorzinho gostoso, e aí eles acabam sendo mortos pelo cameraman, né, porque aqui é o seguinte, a gente não vê, né, o assassino, a gente só vê o ponto de vista dele, é na câmera subjetiva o tempo inteiro, então é tudo o cameraman que tá matando na maioria do filme, é isso, né. Bem, voltamos aqui para os dias atuais da época, né, que no caso aqui o filme se passa em 1980, então voltamos aqui para 1980 e a gente é apresentado ali a Caroneira, que é a personagem que a gente vê, a gente pensa que é a personagem principal do filme, porque o filme abre com ela, né, a história de fato abre com ela, a gente pensa, pô, essa daí então é a protagonista do filme. E aí, ela vê aí esse cara aí, pede carona pra esse cara aí, que é igualzinho o cara daquele comercial do Posto Ipiranga, né? Pergunta lá no Posto Ipiranga, igualzinho o cara. E aí ela vai lá. E a gente é apresentado a outro clichê, que é o Ralph maluco, né? É o Crazy Ralph, que é outro clichê de filmes em slash, que é sempre um maluco que no começo do filme aparece só pra falar que vai dar merda, né? Só pra falar assim, ó. E ele fala assim, esse lugar amaldiçoado, sei lá o quê, blá 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 blá. Então é isso, né? Então, o que acontece? A caroneira pega com o cara do Posto Ipiranga, pega a carona com o cara do Posto Ipiranga, e o cara explica, porque que o acampamento é amaldiçoado, a caroneira ela vai pra lá porque eles estão pensando em reabrir o acampamento Crystal Lake, né, depois de 20 anos,
que ele foi fechado, e o cara explica que não, é porque em 1957 um moleque morreu afogado, porque os monitores estavam transando e tal, e não prestaram atenção, e no ano seguinte 2 monitores morreram, foram assassinados também, aí o acampamento fechou, teve incêndio, teve a porra toda e tal, né? Então ele vai explicando isso pra ela no caminho. E aí a gente é apresentado também aos jovens, que eles serão ali os novos monitores do acampamento, né? E a gente vê que eles chegam lá e já tem uma galera ali, né? O dono do acampamento, que é o Bigode ali, ó, e a menininha ali, que é a protagonista, que é a Alice, ela tá ali, eles estão ali reformando o acampamento, né? Pra reabrir ele anos depois, né? A gente vê aqui a galera junta ali, né? Que tem mais 2 personagens que são apresentados ali, que tirando ali até o Kevin Bacon, a gente só sabe do Kevin Bacon porque é o Kevin Bacon. Ninguém ali tem muita personalidade, né? A maior personalidade ali é que tem um cara mala ali, né? Que é o cara engraçadinho, que ele tem um arco e flecha, né? Então é isso. A única parada que tem de personalidade, eles são bem rasos, são jovens, coisas, né? Que virou clichê, né? Que é adolescentes de 30 anos, né, sendo assassinados, e eles são bem rasos, né? Personalidade bem rasa aqui, né? Voltamos ali pra caroneira, né? A gente vê que ela, o cara do posto Ipiranga deixa ela num certo ponto e ela paga carona com outro carro. E nesse outro carro a gente vê só o cameraman. Então quem tá ali é o cameraman assassino, né? Então a gente vê ela ali só falando com o cameraman, a câmera não muda pro cara, né? E aí ela vê que tá mudando a rota para onde ela queria, ela pula do carro, mas só que aí o cameraman assassino pula atrás dela e tal, e acaba com a caroneira morrendo ali com a garganta cortada, né? E aí corta de novo para acampamento. Lembrando que essa parte da caroneira é muito legal, porque lembra Psicose isso, né? Porque a gente é apresentado para ela primeiro como se ela fosse a protagonista do filme, e ela morre com menos de meia hora de filme. Então isso é uma coisa legal, essa subversão da personagem principal, da protagonista, que tem nesse filme. Então isso sim é uma coisa legal. A gente vê aqui agora a galera curtindo, né? Que é uma cena interminável. A gente vai ter uns 20 minutos, pelo menos, só da galera curtindo. E a gente só vai ficar assistindo a galera curtindo por 20 minutos. Basicamente é isso. E aí tem uma cena aqui dos caras matando uma cobra, né? Que aí vira um filme. Quem assistiu o meu vídeo do Holocausto Canibal, deixar o link aqui no card, sabe que nessa época, anos 80, 79 e tal, era uma época que não tinha direitos de proteção aos animais no cinema e tal. Então, os animais morriam em tela bastante até. E aí, nesse filme, sim, eles matam uma cobra de verdade em cena, né? Então, tem isso também na Sexta-feira 13. O Holocausto Canibal não foi o pioneiro nessa situação. A gente vê a polícia procurando o Ralph maluco, né? O Crazy Ralph, falando que ele sumiu, né? E logo depois o Ralph, ele aparece ali, né, no acampamento para falar a mesma coisa que ele falou no começo do filme, que todo mundo tá amaldiçoado, que vai dar merda e tal, e depois ele vai embora do filme. É isso. É basicamente isso. E aí começa outro clichê aí que a gente é apresentado, e começa outro clichê dos filmes slasher, né? Que aqui a gente vê que são os jovens transando ali, o Kevin Bacon, né? E a outra menina transando. E a gente já vê que o outro ali já morreu off-câmera, né? O cara do arco e flecha já morreu off-câmera. E enquanto isso, vamos lá para outra cena do outro núcleo da galera ali jogando banco imobiliário, outra cena gigantesca que não tem fim, strip banco imobiliário, né? Ali, né? E aí a gente tem talvez a morte mais icônica desse filme, que é a morte do Kevin Bacon, né? Que o assassino vai lá, tá embaixo da cama, né? Aí segura o Kevin Bacon e atravessa o Kevin Bacon ali com uma flecha, que é uma cena legal, assim, tem um efeito muito maneiro, tem um contexto legal, porque dá a entender que o assassino matou o cara da flecha, pegou a flecha dele e usou a flecha dele, né, como arma. Só que, assim, anatomicamente, essa cena não faz o menor sentido, porque, né, primeiro, o assassino, ele tá ali
Ele ficou ali embaixo da cama por, sei lá, 40 minutos, esperando a galera fuder ali na cama, ficou ali tranquilinho assim, né? E lembrando, já adiantando o final, o assassino é uma senhora de 60 anos, então assim, e aí? Mar ficou ali embaixo da cama, e outra, como é que vai ficar? Porque a flecha é grande, né? A gente estabelecido que a flecha fica com a flecha assim, e como é que ela vai virar a flecha para espetar o Kevin Bacon ali? Então assim, é anatomicamente impossível essa cena, né? Apesar disso, é uma cena maneira, a morte do Kevin Bacon é uma cena legal e é uma cena memorável desse filme. E aí a namorada dele, né, do Kevin Bacon, vai lá pra tomar um banho, vai pro banheiro e tal, e claro, como ela transou, e é um outro clichê estabelecido, né, quem transa morre, nesses filmes, né, como ela foi lá, fez a fritação com o Kevin Bacon, né, a fritação na linguiça, ela toma uma machadada na cabeça, na pior atuação possível, né, porque a atuação dela gritando ali de medo é a pior atuação possível que existe, cara, é uma atuação muito ruim, né, e é isso. A gente corta ali pra outra amiga ali, ela tá tranquilona e tal, lembrando que começou a cair um dilúvio, começou a chover muito, né? Tipo aquela chuva de verão mesmo, aquela chuva forte de verão, né? Lembrando que esse filme se passa no verão. E aí ela tá ali, tá tipo, oh meu Deus e tal, tá ali tranquilona lendo, e ela ouve gritos vindo lá de fora. E aí, o que a burra anta faz, né? Ela sai sozinha num temporal, né? E ela vai para essa área aqui, que é a área do arco e flecha e tal, acende a luz em cima dela e não mostra o que aconteceu com ela. Mas aí a gente já presume que ela já foi embora já, né? Já acabou para ela também aqui no filme, né? E aí, o que acontece? Os dois ali, né? A protagonista, a Alice, e o outro carinha, eles vão procurar os outros, né? Porque percebem que os outros sumiram, né? E aí eles acham o machado ali, né? Um machado usado no crime. E aí, o que eles fazem? Achando um machado? Nada. Eles tentam ligar pra polícia, tá? Tem uma cena que mostra que eles tentam ligar pra polícia, e aí vê que o cabo do telefone tá cortado, então tem tudo isso. Mas, no geral, não fazem muita coisa, né? E aí lembra do cara que é o dono e tal, o bigode lá? Então, ele some do filme, ele sai do acampamento no começo do filme, e aí ele volta agora. Ele volta agora só pra morrer. Ele volta, aparece só pra morrer, morreu, acabou, beleza. A participação dele é essa. Ele some do filme inteiro pra depois morrer, né? E aí, lembra que assim, acharam, a galera tá desaparecida, os amigos da galera tá desaparecida, dos dois ali, e eles acharam um machado com sangue. O que a Alice foi fazer? Depois disso, foi dormir. Ela simplesmente foi dormir de boa, né? Acabou isso aí, ela foi dormir, e é isso, né? Enquanto o outro cara lá, o amiguinho, foi checar o gerador lá, porque cortaram a energia, né? Então ele foi checar o gerador, ver que não tem nada errado com o gerador, e aí ele some também. A gente percebe que quem some do filme, né? O que acontece? Morre, né? Então a gente presume que ele morre. Aí tem a Alice, ela acorda e vai fazer um café. Aí tem essa cena que virou até meme, né? Depois que ela fazendo um café de boaça. É uma cena de 3 minutos, num plano sequência fudido, de só ela fazendo café. Nada acontece nessa cena. É só a mulher fazendo café de boa por 3 minutos. É isso que eu falo, que é o filme ele tentando forçar ao máximo para chegar em 1h30, né? Então é muito isso, né? E aí ela se dá conta que o cara sumiu, o amigo dela sumiu, e ela vai lá e ela acha o corpo do amigo ali pendurado, né? E aí começa essa, meu Deus do céu, tem gente aqui que vai me matar e tal. E ela começa a selar a porta, numa outra cena interminável, que ela fica uns 2 minutos tentando selar a porta. Só que a anta, ela vai lá selar a porta e ela só fecha a porta e esquece que tem porta nos fundos, e esquece que tem janela, e esquece que tem tudo. Então a gente fica uns 2 minutos e meio acompanhando ela tentando fechar a porta e não tentando fechar as janelas, né? Mula branca, né? E aí, depois disso, claro, que aí o que acontece? O óbvio, né? Ela selou a porta, mas aí vai um corpo sendo jogado, joga um corpo ali
pela janela, né? Porque a janela não é janela de grade, é janela de vidro. Então, pô, jogou o corpo, e que inclusive esse corpo que é jogado aqui não é dublê nenhum, é o Tom Savini, é o próprio maquiador, né? O Tom Savini que é jogado aqui. E aí a gente vê que o corpo, na verdade, ali quando cai, não é o Tom Savini, é na verdade a amiga, né? Aí a menina tá em choque, né? A Alice tá em choque e tal. E aí vem alguém ali no acampamento para ela. E aí a pessoa se apresenta como Pamela Voorhees, né? E aí a Pamela Voorhees aparece e ela começa a explicar o filme, basicamente, né? Então ela explica ali que ela tá no acampamento e tal, e que em 1957 o filho dela, o Jason, que é a primeira vez que o Jason, o nome Jason é mencionado na franquia, o filho dela, Jason, que era uma criança, estava no acampamento, só que os monitores estavam transando, e ali o Jason foi morto afogado, né? Ele morreu afogado porque os monitores não estavam prestando atenção nele. Então ela explica o filme e ela fala que ela tá ali porque o acampamento não pode reabrir, e ela tá ali para impedir que o acampamento reabra, e por isso que ela vai matar todo mundo. Então ela explica, o filme tem um clichê que é assim, que achando o vilão no final do filme explicando o plano dela. Mas aí tem uma coisa legal que aí a gente vê na Pamela Voorhees, toda essa questão, né, de o Jason na cabeça dela, ela imagina como se fosse o Jason na cabeça dela, falando, e aí ela emula a voz do Jason, falando, mata ele, mamãe, mata ela, mamãe. Então tem essa parada e atuação da Beth Palmer, aqui a atuação facial dela é legal, é da hora, então é uma coisa bem da hora essa atuação dela, né? E outro clichê que foi estabelecido aqui é porque, como eu mostrei anteriormente, os corpos vão aparecendo, né? Que no Halloween acontece isso também, né? Que a Laurie Strode ela vai encontrando os corpos dos amigos enquanto ela vai sendo perseguida. Aqui é a mesma coisa, então é meio que um clichê que foi seguido ali nos outros filmes, né, de slasher, né? E outro clichê também é o clichê da Final Girl, né? Porque a Alice aqui é a Final Girl do filme, né? E lembra que eu te falei, a Pamela Voorhees, ela é muito boa, a atriz é muito boa no drama, na expressão facial e tal. Agora, quando o assunto é corporal, aí nem tanto, porque assim, a Pamela Voorhees é uma senhora, né? É uma senhora. Então assim, a gente vê que ela é foda, pô, vai lá, fica embaixo da cama enquanto a galera tá transando, pega o Kevin Bacon, mata o Kevin Bacon com a flecha e tal, que é anatomicamente totalmente errado, pega o machado, dá machadada na namorada do Kevin Bacon, corta a garganta da caroneira, pô, pega o cara, levanta o cara joga um corpo pela janela e tal, chega na última menina, o que ela faz? Começa a dar tapinha. Ela começa a dar tapinha na menina assim, é tudo devagarzinho assim, né? Porque é uma senhora. Então começa a dar tapinha, tipo, então ninguém mata ninguém. É uma perseguição final que não te empolga e é interminável também. Demora muito a perseguição final. E a gente vê também que a idosa tá apanhando ali, a senhora, né? A velha tá apanhando pra caraca, né? E aí elas vão lá, corre, foge de volta e tal, até que eles ficam lá na beira do laguinho, né? As duas caindo no soco, numa luta corporal horrorosa, né? Que os movimentos super lentos, que não dá para comprar que essa mulher é a mesma assassina que jogou um corpo pela janela, que pendurou o outro, não dá para comprar que esfaqueou o Kevin Bacon, que fez o caralho todo, não dá para comprar que foi essa senhora que fez, né? Porque aqui no final é só uma senhorinha dando tapa lento na mulher, até que a Alice acha ali um facão, pega o facão ali, uma machete, e corta fora a cabeça da Pamela numa tacada só. Tipo, não é porrada, ela só dá uma tacada só. É aquela faca Gizmo, qual é o nome daquela faca que tinha nos anos 90? Acho que é Gusmo, sei lá. Então ela pega essa faca aí, a Tramontina, e numa cortada só, arranca a cabeça da véia, e é isso. E aí, a cena final é a Alice no lago ali, né? Ela pega um caiaque ali e fica no lago, que é uma cena bem bonita na fotografia e tal. E aí a gente pensa que o filme acabou e tal, mas aí tem um puta jumpscare do Jason criança ali, né? Atacando a Alice, que é
a melhor cena do filme, né? Eu acho que é a melhor cena do filme, que é uma cena que inicialmente não estava no roteiro, mas é uma cena que foi idealizada pelo Tom Savini. Ali, falou assim, pô, vamos maquiar uma criança assim meio deformada e fazer esse jumpscare e tal, porque eu assisti o Carrie Estranho, e o Carrie Estranho tem esse jumpscare final que também funciona, então foi ideia do Tom Savini. Ou seja, o Tom Savini ele deu mais ideia pro filme do que o próprio diretor, né? Ele construiu o filme tanto quanto o diretor, né? Então eu acho que o Tom Savini é um dos donos do Jason, né? Vamos dizer isso. E essa é a primeira aparição do Jason, né? É a primeira aparição na franquia inteira do Jason, que é esse design bem maneiro, a maquiagem bem maneira do Tom Savini, e é um jumpscare que, assim, é bem efetivo, porque, apesar de não fazer muito sentido, porque é uma criança ali, e não é bem uma criança, já passaram 20 anos, então, assim, apesar de... mas é um puta jumpscare maneiro. Essa é a melhor cena do filme, é um jumpscare que realmente funciona. E aí, a Alice morreu? Não, porque ela acorda no hospital. E aí vem um policial perguntar e tal, e aí a Alice fala assim, o garoto ainda tá lá no lago? O garoto foi resgatado? E o policial fala, cara, não tem garoto nenhum. Então nesse final do filme a gente fica nisso daí, será que foi coisa da cabeça dela, loucura da cabeça dela, que ela tava em choque, ou será que isso realmente aconteceu? E aí termina com ela falando assim, então o garoto ainda tá lá. E aí o filme acaba com essa coisa ambígua no final, será que foi a imaginação dela ou será que realmente foi o Jason? Então tem isso, e esse foi Sexta-feira 13, o primeiro filme de todos, o clássico. Você gostou do filme? O que esse filme te marcou e tal? É um filme divertido, mas ele envelheceu mal, ele é bem lento, né, na verdade. Mas o que você acha do filme? Comenta aqui embaixo. Também não esquece do seu like e de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.